compartilhar com vocês agora um pouquinho só da minha história, um resumo da minha história. Não é uma história alegre, não é uma história engraçada, infelizmente é uma história triste, mas também uma história de superação. Quando eu era criança, eu fazia muito xixi na cama. E foi assim até os meus 10 anos. E eu consigo lembrar perfeitamente que eu até tentava chegar no banheiro, só que eu não conseguia, não dava tempo. Então, por muitas e muitas das vezes, eu acabava fazendo na roupa ou até mesmo na cama. Em casa era somente eu e a minha mãe. A minha mãe, ela era usuária e ela se vendia para conseguir comprar drogas. Ou seja, cada dia era um homem diferente na nossa casa. Até que um dia, eu lembro que eu dormi no sofá e eu acabei fazendo xixi também no sofá. E quando eu acordei de manhã, que eu vi que eu estava toda mijada, eu já corri pro meu quarto para me esconder. Só que minutos depois, a minha mãe acordou junto com o macho dela. Eles foram para a sala e sentaram justo no sofá que eu tinha feito xixi. Foi quando eles viram que estava molhado e sentiram o cheiro da urina. Então, naquele mesmo momento, a minha mãe me chamou e assim que eu cheguei na sala, ela me deu um copo. Ali eu fiz xixi dentro daquele copo e depois que eu terminei, ela mandou eu tomar tudo o que tinha dentro daquele copo. Mesmo sem vontade, eu consegui fazer o xixi no copo e depois eu consegui, gente. Eu tomei tudo. Só que depois que eu tomei tudo, eu coloquei tudo pra fora. E foi então que depois desse dia, eu fugi da minha casa. Então eu acabei fugindo de casa e passei a dormir na rua. E não, em momento algum a minha mãe me procurou ou se preocupou. Pra falar bem a verdade, eu acho que ela deu até graças a Deus quando eu fugi. Até que um certo dia, eu estava sentada na calçada e passou uma senhorinha na minha frente. Ela passou me olhando e voltou. Quando ela voltou, ela perguntou se eu estava com fome. E eu disse que sim. Então ela me levou até a casa dela para eu poder almoçar. E depois daquele dia, eu nunca mais fui embora. Ali aquela senhorinha me acolheu, ela me amou, ela cuidou de mim. Mas infelizmente, há 2 anos atrás, esse anjo lindo e enviado por Deus para minha vida, infelizmente faleceu. Mas todo o ensinamento que eu tenho hoje, aprendizado, humildade, sabedoria, veio tudo dela. Hoje eu sou policial, eu tenho 3 casas que eu consegui com o meu suor, eu tenho o meu carro, eu tenho a minha moto. Graças a Deus, hoje eu vivo muito bem. Enfim, eu nunca mais tive contato com a minha mãe desde que eu fugi. Até que alguns meses atrás eu recebi uma ligação. A família da minha mãe conseguiu o meu número e me ligaram. E foi quando eu recebi a notícia de que a minha mãe estava morrendo. Ela estava de cama na beira da morte, só que ela disse que só ia conseguir descansar o dia que ela me visse e me pedisse perdão. Não vou mentir, eu fui. Só que eu fui totalmente contra a minha vontade. E a todo momento que eu fiquei ali do lado dela, naquela cama, eu só conseguia lembrar daquela cena de eu bebendo o xixi. Ali ela pediu perdão, ela chorou bastante. E assim que eu virei as costas para sair do quarto, ela faleceu. E eu nem sei se é certo eu falar isso, só que ali eu senti um alívio. Eu senti que aquele ciclo finalmente se encerrou. Parece que tudo o que eu vivi com aquela mulher foi enterrado junto. É uma sensação tão estranha, mas é uma sensação de paz. Eu posso até estar errada, só que eu oro muito, converso muito com Deus e sei que Deus sabe tudo que eu passei e Ele também conhece o meu coração. Mas qual é a mensagem que eu quero deixar aqui com a minha história? Aconteça o que for, lute. Lute por você. Independente de qualquer situação que você estiver, se levanta. Levanta por você. Lute por você.
Somente você merece qualquer esforço, qualquer choro ou qualquer coisa. Somente você merece. Eu sou uma menina totalmente retraída. Eu tenho dificuldade de me comunicar com a minha mãe, com os meus pais, de falar alguns assuntos. Eu não sinto uma proximidade com meus amigos da escola. Eu não consigo ser aberta, eu não consigo ser espontânea. Eu sou bem na minha mesmo, sabe? Com o meu jeitinho. E eu sempre gostei muito de jogos online, de jogar na internet, coisas do tipo. Até que teve um dia que eu entrei numa sala e eu fiz amizade com um garoto. E ele pareceu ser super gente fina, porque como a gente fica atrás de computador no jogo, é um personagem, não é seu nome verdadeiro, eu sempre senti mais facilidade de fazer amizades virtuais. Então meus amigos sempre foram virtuais. Assim, ninguém meu amigo, eram colegas. Até que um garoto se aproximou de mim. E a gente começou a conversar. E a gente, ele ria das minhas brincadeiras, das minhas piadas. Ele também era engraçado. Enfim, a gente começou a desenvolver uma amizade mesmo, né? Até que ele me apresentou um amigo dele. E nisso, o amigo dele começou a ter o mesmo nível de intimidade que eu tinha com esse garoto. Inclusive, a gente criou um grupo no WhatsApp, a gente se aproximou real. E eles se tornaram, os meus melhores amigos. Só que esse amigo do meu amigo, que realmente era legal comigo, ele tinha umas brincadeiras sem graças, ele fazia umas coisas que eu não gosto. Igual eu disse, eu sempre fui retraída, eu nunca fui uma menina muito de me expressar. Então, eu não sabia me defender, eu era menina que não sabia falar não, eu era uma pessoa que não sorria muito, eu sempre fui assim. E por mais que ele tinha umas brincadeirinhas sem graças, eu tinha já pego confiança com eles e contava algumas coisas. Então, por exemplo, para esse meu amigo que eu conheci, que ria das piadas e tal, né, antes de me apresentar para amigo dele, esse primeiro garoto, eu tinha mais confiança. E eu tinha contado pra eles um garoto que eu gostava na escola. Eu, contei um episódio do que rolou na escola, mas não foi nada demais. Ele era só um crush. Ele não era alguém que eu realmente gostasse. Detalhe, eu nunca nem fui de dialogar com a minha mãe, igual eu falei. Aí teve um dia que eu postei uma foto no meu Instagram. Eu postei uma foto. Esse amigo do meu amigo foi lá e, mandou pra mim assim: haha, como você é estranha. Que é isso no seu braço? Porque como eu tinha alguns surtos, eu acabava, descontando em mim mesma, sabe? Mutilar. Eu tinha isso, mas era algo totalmente meu. E deu pra ver de relance na foto. E eu já tinha contado pra eles que às vezes eu tinha esses pensamentos meio suicidas. Eu tinha às vezes uns momentos meus de sofrimento, que eu me isolava. Eu tinha tido confiança de me abrir pra eles, pra falar sobre isso. E acabou que, ele fez esse comentário. E além dele fazer o comentário no grupo, ele comentou na minha foto. E quando ele comentou na minha foto, lembra do garoto da escola que eu falei que tinha um crush? Ele fez um comentário. Foi algo algo sobre a legenda. Não foi nada sobre mim, me elogiando, não foi nada disso. O que esse meu amigo, o amigo do nosso amigo fez, né? O amigo virtual. Ele chamou esse garoto no direct. E ele começou a falar várias coisas pro garoto. Começou a falar pro garoto que eu gostava dele, de que eu era doida, que eu era surtada. Ele comentou na minha foto. E quando ele comentou na minha foto, lembra do garoto da escola que eu falei que tinha um crush? Ele fez um comentário. Foi algo algo sobre a legenda. Não foi nada sobre mim, me elogiando, não foi nada disso. O que esse meu amigo, o amigo do nosso amigo fez, né? O amigo virtual. Ele chamou esse garoto no direct. E ele começou a falar várias coisas pro garoto. Começou a falar pro garoto que eu gostava dele, de que eu era doida, que eu era surtada, que eu não era normal. E começou a inventar várias mentiras pra esse garoto. Esse garoto pegou e me bloqueou nas redes sociais. E eu fiquei muito chateada, porque eu tinha um crush por ele, eu gostava dele, ele tava se aproximando de mim. E ele nem quis saber a verdade, ele nem me perguntou. Ele pegou uma pessoa aleatória, foi lá e fez isso. E detalhe, ele não fez isso só com o meu crush. Ele chegou em mais duas amigas minhas, que ele sabia que eram amigas minhas, e começou a contar coisas que eu tinha aberto e falado, sobre mim, sobre algum momento. E começou a inventar várias mentiras ao meu respeito pra elas. E aí elas ficaram muito chateadas comigo, e as duas se juntaram contra mim. E eu que já era super isolada, já me sentia super mal, já me sentia estranha, já tinha uns pensamentos negativos,
já me mutilava, já fazia essas coisas, eu fiquei muito abalada. Eu fiquei muito, muito mal com toda essa situação. E foi quando a minha mãe percebeu que, tipo assim, eu não tava normal, que eu tava chorando muito, que eu tava deprê, que aquilo não era normal. E ela olhou pra mim com outros olhos. Foi quando ela falou: minha filha, se você não quer conversar com a mamãe, se você não se sente à vontade de conversar comigo, eu vou te levar no psicólogo. E ela me levou pro tratamento na psicóloga. E só no tratamento